Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate e também a um novo trimestre, no novo ano de 2020. Estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD e iremos estudar ao longo deste trimestre, na classe de adultos, a raça humana, origem, queda e redenção. Então, nós vamos estudar 13 lições. A primeira lição que nós vamos estudar hoje, que será ministrada no próximo domingo, dia 5 de janeiro de 2020, tem por título Adão, o primeiro homem. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. E a verdade prática: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, a nossa lição aqui está dividida em 4 pontos. Nós vamos estudar hoje a respeito da doutrina bíblica do homem, vamos tratar sobre a criação dos céus e da terra, a criação de Adão, o primeiro ser humano, e, por fim, a missão e a tarefa do homem aqui na terra. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, neste novo trimestre do estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2020, começamos a partir de hoje a estudar uma nova lição, uma nova revista a respeito do homem, a raça humana, origem, queda e redenção. E nesta lição de número 1 vamos falar sobre Adão, o primeiro homem. São lições muito importantes para nós estudarmos a respeito do que é que a Bíblia diz, o que é que Deus revelou através das Escrituras a respeito do homem, né? O que é o homem, né? O que é o homem, de onde vem, qual é a sua origem, qual o propósito da sua existência aqui na Terra, qual é a sua missão aqui na Terra, né? Será que existe vida após a morte? Enfim, são muitas perguntas que são feitas cotidianamente ao longo da história da humanidade, feita pelas pessoas, e muita gente tem pensado, tem se debruçado a responder a essas perguntas. Pessoas das mais diversas áreas do conhecimento, sábios, estudiosos das mais diversas áreas, têm dado respostas em relação a isso, e o próprio Deus, através das Escrituras, também tem se pronunciado a esse respeito. Então, a Bíblia, ela também fala várias coisas importantes a respeito da origem do homem, da natureza, da origem, natureza e propósitos do homem aqui na Terra. E a doutrina bíblica que estuda o homem, a doutrina do homem, é a antropologia bíblica. A antropologia bíblica é um ramo da teologia sistemática que estuda a respeito da doutrina bíblica do homem. Então, diz aqui o nosso comentarista, o pastor Cláudio de Andrade, no tópico 1 da nossa lição, que a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? Quem é o homem? Então, a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, sempre é bom enfatizar que ao longo deste trimestre nós vamos falar sobre a doutrina bíblica do homem, nós vamos falar sobre a humanidade, sobre a origem e propósitos da existência humana na Terra, de acordo com a visão bíblica. Então, nosso compromisso aqui é analisar tudo de acordo com a visão bíblica, também usando como chave hermenêutica, como a própria capa da nossa lição coloca aqui, origem, queda e redenção, entendendo que
Deus criou o homem, que o relato do Gênesis é verdadeiro. Jesus, ele acreditava no Gênesis, ele citou o livro de Gênesis, inclusive Jesus citou os versículos, passagens dos 2 primeiros capítulos, né, de Gênesis. Então esses capítulos iniciais de Gênesis são muito importantes, porque o 1 e o 2 fala da origem, da criação dos céus e da terra e do homem. O capítulo 3 de Gênesis fala da queda do homem, então é daí a origem do pecado na humanidade, etc. E o capítulo 4 de Gênesis, até o final da Bíblia, capítulo 4 de Gênesis até Apocalipse 22, desenrola-se aí o plano de Deus para a redenção da humanidade. Então também vamos analisar todas essas lições também dentro dessa ótica, desse trinômio aí, origem, queda e redenção. Então, no âmbito da teologia sistemática, conforme diz aqui o tópico 1.1 da nossa lição, a doutrina do homem é conhecida como antropologia, né, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Então, essa palavra antropologia vem de anthropos, no grego, né, que significa homem, ser humano, e logia vem significa estudo. Então, a antropologia bíblica, existe a antropologia, que é um ramo das ciências humanas, que estuda vários aspectos relacionados à humanidade, à cultura humana, etc. Mas nessa lição nós vamos, como a nossa escola é a escola bíblica, vamos analisar todas essas lições sob a ótica da antropologia bíblica, conforme o que revela as Sagradas Escrituras. Professor José Alberto. É isso mesmo, pastor Fábio, e a gente pensar que existem diferentes formas e maneiras e abordagens em relação ao estudo do homem ou do ser humano, e a filosofia aborda o homem de uma maneira diferenciada, diferente, por exemplo, da biologia, da sociologia e das demais ciências. E aqui nós queremos ressaltar que nós vamos dar um enfoque, a nossa abordagem em relação ao estudo do homem é uma abordagem bíblica. O nosso fundamento é o fundamento bíblico, aquilo que a Bíblia diz a respeito do homem. Evidentemente, nós não desconsideramos as contribuições da filosofia, as contribuições da sociologia, as contribuições da biologia em relação ao estudo do ser humano. Não nos opomos e até defendemos que não necessariamente elas estão em oposição, elas em algum ponto podem ser interligadas, integradas, mas a nossa abordagem é a partir do livro do Gênesis. E com base no livro de Gênesis, algumas perguntas importantes serão feitas e nós a consideraremos ao longo deste trimestre, como por exemplo, quem sou eu? Não é? Quem é o homem? Inclusive o salmista pergunta lá no Salmo de número 8, quem é o homem? De onde eu vim? O que é que eu represento? Qual a minha missão e para onde eu vou? Qual a dependência do homem em relação ao seu Criador, que é Deus, o mantenedor de todas as coisas? Levar o homem a pensar, reatar sua comunhão com Deus, porque nós vamos estudar em algum momento, numa lição mais adiante, a doutrina do pecado, a doutrina da queda, e a gente vai perceber a necessidade do ser humano ser reatado no seu relacionamento com o seu Criador, o homem que se tornou caído, faltoso, né, em relação ao seu Criador, em relação a si mesmo. Então, como redirecionar esse relacionamento. E por fim, um outro tema que será estudado aqui é consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, que é Deus homem. Então, ao longo deste trimestre, nós vamos ter aqui uma série de lições nas quais nós iremos abordar esses diferentes temas, a questão da criação do primeiro homem, que nós estamos tratando hoje, a criação de Eva, a natureza, o que é que constitui
o ser humano, o que é que faz com que o ser humano seja humano, a unidade da raça humana, para a gente tratar esse aspecto da coletividade, da diversidade, da unidade da raça humana, essa questão da sexualidade, que ela é constitutiva da humanidade, e como ela deve ser cultivada a partir dos padrões bíblicos e cristãos. A doutrina da queda, né? A Bíblia, os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis tratam sobre essa questão da criação do homem, o homem criado, projeto, imagem, semelhança de Deus, mas em algum momento o homem cai, ele se torna pecador, e por causa dessa condição de pecado, isso vai trazer desdobramentos não só para o ser humano, mas também para a própria raça humana, para a constituição da civilização, né? Então, iremos estudar, inclusive, essa questão da civilização humana, e nós vamos entender do ponto de vista bíblico por que é que a civilização humana também tem tantos problemas, tantas adversidades, dificuldades para resolver os seus problemas. A questão da cultura, o homem e a sua cultura, como é que o homem constitui e é constituído através da sua cultura, como é que o homem modifica a sua cultura e como é que ele é influenciado por ela, qual o papel da Bíblia, do texto bíblico, da revelação bíblica na formação cultural e na desconstrução cultural também. Então, vamos estudar o homem do pecado, essa questão de uma perspectiva escatológica, a doutrina de um anticristo, de um governo humano que tenta centralizar todas as coisas e atrair para si toda a sua atenção em detrimento de Deus. E iremos concluir ao final desse trimestre estudando a respeito de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, é o nosso protótipo, né? O nosso exemplo, o nosso modelo de homem, e no qual nós nos espelhamos, nos inspiramos e nós vivemos para imitar. Inclusive, Paulo é enfático ao escrever nas suas epístolas, dizendo que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, esses serão alguns temas que nós haveremos de estudar ao longo deste trimestre, e dentro dessa perspectiva, como o pastor Fábio já ressaltou, de uma antropologia bíblica, a partir de uma perspectiva bíblica cristã. Estamos encerrando assim o primeiro bloco do nosso programa, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos daqui a pouco para discutir o segundo ponto da nossa lição a respeito da criação dos céus e da terra. Continue conosco. Amém, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 1 deste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2020. Estamos estudando ao longo desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, a respeito da raça humana, origem, queda e redenção. E convidamos vocês a se matricularem na Escola Bíblica Dominical. Está começando agora um novo trimestre. Adquira sua revista, se matricule, frequente assiduamente a nossa Escola Bíblica Dominical. No tópico 2 da nossa lição fala sobre a criação dos céus e da terra. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe na Bíblia 2 princípios. Existe um princípio lá em João 1:1, quando diz no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse princípio lá de João 1:1 é anterior ao princípio lá de Gênesis 1:1, porque o princípio de João 1:1 fala da existência de Deus, que sempre existiu e sempre existirá. Então, antes de serem criados os céus e a terra, Deus já era, Deus já existia, e Ele decidiu criar, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles decidiram criar os céus e a terra, e assim diz o texto sagrado de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali Ele criou todas as coisas no universo,
e falando, aqui do ponto de vista do mundo material, porque também existe o mundo espiritual, onde habitam os anjos, onde está também o trono de Deus, mas falando aqui do mundo material, Deus criou toda a matéria e energia que existe no universo ali em Gênesis 1:1. Depois, no prosseguimento da narrativa, Moisés, que foi o autor do livro de Gênesis, ele dá alguns detalhes aí dessa execução do plano de Deus. Então, nós cremos pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, de acordo com o que revela o livro de Gênesis e outras passagens das Escrituras, que o universo veio a existir por um ato criador de Deus. Deus criou tudo a partir do nada. Não existia nem matéria, nem energia. Não existia nenhuma matéria-prima pré-existente e Deus criou tudo. Deus criou tudo a partir do nada, porque só Ele é capaz de fazer isso. Nós, seres humanos, fazemos coisas, manufaturamos coisas a partir de matérias-primas já existentes, mas Deus é o único que tem capacidade de trazer à existência algo que não existe. E Deus criou tudo em perfeita harmonia, como diz Isaías, Ele criou a terra não para ser vazia, mas para que fosse habitada, e Deus, Ele cria tudo com um propósito. Então, quando Ele decidiu criar os céus e a terra, tudo é um propósito. Então, diz aqui o nosso comentarista, que, em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há, e só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então, quando Deus foi criar o homem, Ele já tinha preparado a casa para o homem viver e para o homem habitar, e o homem assim foi criado, e muitos teólogos gostam de afirmar, que o homem, ou seja, quando eu digo aqui o homem, eu me refiro ao ser humano, tanto ao homem quanto à mulher, e é bom que a gente entenda isso, porque ao longo de toda essa lição, e a Bíblia também fala assim, a gente fala o homem, Deus criou o homem e tal, mas assim a gente usa a palavra homem, mas se referindo à humanidade, não somente aos seres humanos do sexo masculino, não, a ambos. Então, Deus criou o ser humano como a coroa da criação de Deus. E é como, enquanto os evolucionistas acham que o ser humano é a pessoa, ou o animal, ou o ser vivo mais evoluído que existe na Terra e tal, nós cremos pela revelação bíblica que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como a coroa da criação de Deus. Foi a criatura de Deus mais perfeita que Deus criou aqui na Terra, no universo. Infelizmente, o homem desobedeceu a Deus e pecou, depois vamos estudar sobre isso. Mas aqui no tópico 1.1, diz que, pastor Zé Roberto, que a primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Depois foi que Deus criou a terra e tudo que nela se contém, e por fim, no sexto dia, Ele cria o ser humano. Então, a existência dos anjos é anterior à criação do homem. De acordo com o que nós compreendemos pela Bíblia, existem muitas teorias a respeito desse processo criativo, e como ele se deu. Inclusive tem uma teoria que diz que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 tem uma lacuna, e algumas pessoas dizem que Deus teria criado originalmente a terra para os anjos e depois de uma catástrofe, por assim dizer, Deus teria recriado essa terra e teria dado aos homens. É uma teoria, não tem embasamento bíblico claro, sólido, então a gente prefere não entrar por esse tipo de especulação, e o que a gente compreende é que, de fato, Deus criou, Deus é eterno,
Deus nunca foi criado, é preciso que a gente diga isso. E o primeiro versículo da Bíblia hebraica, Bereshit bara Elohim, diz justamente isso, que Deus é o criador, ele é o sujeito da criação, e a Bíblia já parte do pressuposto, já começa dizendo que Deus é criador. Então Deus não tem início, não tem fim, é importante que a gente ressalte isso. E Deus criou os anjos, e depois de ter criado os anjos, Deus toma a iniciativa. O nosso comentarista vai dizer de forma muito poética mais adiante, que Deus criou o ser humano, o fez alma vivente, tornou obra-prima da sua criação, de forma elaborada, de forma muito bem planejada. E depois Deus, que decide criar o ser humano, o faz com inigualável, diz o pastor Claudiano, com inigualável sabedoria. Então, a criação do homem também é uma oportunidade para nós reconhecermos a sabedoria de Deus. Inclusive, tem uma teoria bastante difundida nos dias atuais, chamada teoria do design inteligente, que inclusive ela se respalda, de certo modo, na Bíblia, que são estudiosos que defendem que há um Criador e que existe um Criador por trás do universo e por trás da própria constituição humana, por causa das particularidades e das funcionalidades do ser humano e do universo, que demanda, exige, requer uma mente inteligente para ter elaborado tudo isso. Então, o que nós ressaltamos aqui, o mais importante, é o que a Bíblia diz, que Deus criou o ser humano, criou a terra, criou tudo. Deus é o Criador e criou com sabedoria. E a sabedoria de Deus, quando nós olhamos para os céus, eu gosto muito dos livros dos Salmos, e a gente, quando lê os Salmos, a gente vê o salmista celebrando a Deus por toda a sua criação, pela sua sabedoria. Os livros poéticos como um todo, o livro de Provérbios, no capítulo 8, faz isso. O autor do livro dos Provérbios, ele celebra a Deus pela sua sabedoria. E algo que eu aproveito para destacar aqui, que eu particularmente tenho defendido, nós, os seres humanos, precisamos aprender a ficar deslumbrados diante de tudo aquilo que Deus criou, diante do universo, e às vezes a gente se acostuma no nosso dia a dia com determinadas coisas, né? A gente abrir assim a janela, ver aquele sol bonito nascendo, ou então se pondo, olhar para as estrelas do céu, olhar para a lua e para o mar e toda a natureza. Então nós, produto talvez dessa modernidade, a gente aprendeu às vezes a dominar, né? A dominar isso tudo, não no sentido bíblico que a gente vai estudar mais adiante, mas perdemos também o sentido de admirar, de perceber quão sublime e quanta variedade, como diz o comentarista aqui, citando o Salmo 104, o versículo 24. Então, a gente lendo os livros poéticos, lendo Provérbios, lendo o livro dos Salmos, nós sejamos despertados para glorificar a Deus, não adorar a natureza, porque nós vamos ver, inclusive, aí num tópico mais adiante, não para adorar a natureza, muito menos para chamá-la de mãe, mas, ao mesmo tempo, também não podemos objetificá-la, coisificá-la e deixar de lhe dar o devido lugar que ela tem. Afinal de contas, nós também somos parte dessa criação divina. Então, aí o ponto 2 da nossa lição, sobre a criação dos céus e da terra. Foi Deus que criou os céus e a terra, criou os anjos, depois criou os homens, e Deus criou tudo com inigualável sabedoria. E assim nós concluímos o segundo bloco do nosso programa. Fique conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando aqui a primeira lição do trimestre, também do ano de 2020. Nós estamos estudando aqui a respeito de Adão, o primeiro homem,
E o terceiro ponto da nossa lição fala justamente sobre a criação de Adão, que é o primeiro ser humano. Inclusive a palavra Adão, em hebraico, quer dizer homem, também é pó da terra. Adão foi criado por Deus a partir do pó da terra e tornou-se alma vivente. Um aspecto importante que o comentarista ressalta é essa questão da singularidade da criação humana. As demais partes ou criações de Deus foram criadas por meio da palavra. Quando a gente lê o livro de Gênesis, Deus diz: haja luz, haja, e as coisas vão se fazendo. Mas quando Deus cria o homem, Deus resolve formá-lo a partir do pó da terra, soprar nas suas narinas e fazê-lo alma vivendo. Então há um processo de elaboração, por assim dizer, direta do próprio Deus e um envolvimento do próprio Deus na criação de Adão. Isso faz com que ele tenha uma particularidade, uma singularidade, e utilizando a expressão aqui que o pastor Claudionor usa, com que ele seja obra-prima, né, da criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então a gente percebe aqui, inclusive alguns estudiosos dizem que aqui há uma alusão ao envolvimento da Trindade, muito embora esse termo não esteja lá no livro de Gênesis, mas a expressão pluralícia do nome Deus em hebraico, Elohim, daria a ideia de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que está nesse processo criador, e por isso aqui a ideia de plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E aqui ninguém vai fazer qualquer atribuição de ordem ou de natureza física, porque Deus é espírito, né? E sendo Deus espírito, ninguém vai imaginar que o ser humano tem características físicas de Deus. Na verdade, são características espirituais, inteligibilidade, capacidade de se relacionar, são aspectos e características do ser humano e que são também de Deus. Então, Deus criou o ser humano de forma soberana, porque foi uma atitude da parte de Deus, foi livre, porque Deus não tinha necessidade de criar o ser humano, foi amorosa e graciosa, porque foi uma forma de Deus se doar, e também é uma demonstração de que Deus é criador e que também é mantenedor de todas as coisas. Ainda hoje Deus está sustentando todas as coisas pelo poder da sua mão. Então Deus é o primeiro criador, Deus é aquele que cria, e Deus também nos coloca nesse processo criativo. Pastor Fábio, nós compreendemos assim que Adão foi criado por Deus, então a palavra criar aqui é importante, nós destacamos, Deus é o Criador, e que também Deus fez o primeiro homem alma vivente. O que é que nós podemos extrair, aprender a respeito dessas declarações bíblicas? Isso mesmo, pastor Zé Roberto, nessa busca pelas explicações e pela razão da existência das coisas, os homens têm buscado respostas para as suas inquietações e as suas perguntas nas mais diferentes fontes, né? Então, como a gente já citou aqui, o homem busca através da genética, da antropologia, da biologia, da arqueologia, da geologia e tantas outras ciências, respostas para todas as suas inquietações, né? E tem surgido no debate a respeito desses temas duas grandes correntes de pensamento ou duas grandes narrativas para explicar a questão da origem, criação e existência do homem. Existe o evolucionismo, ou teoria da evolução, e o criacionismo.
Então, o evolucionismo e o criacionismo são duas explicações, são duas narrativas, né, que elas entram em choque, né, porque o evolucionismo prega que tudo surgiu por acaso, movimentos erráticos da natureza, leis estranhas e desconhecidas e naturais, veio a trazer à existência tudo que está por aí. Né? Mas já no criacionismo já é diferente. No criacionismo você tem a ideia de que um ser inteligente criou os céus e a terra, um ser inteligente criou o homem, o ser inteligente criou as leis da natureza, que governam a natureza, e ao observar o funcionamento da natureza, as pessoas começam a perceber que é impossível de tudo isso existir, né? É impossível de tudo isso funcionar da forma tão perfeita como funciona se não tivesse por trás disso um design inteligente, uma mente inteligente. Quando a gente fala em criacionismo, muitas pessoas associam logo esse nome com a religião, com o cristianismo, com o judaísmo, com a Bíblia, mas não necessariamente. Nem todo criacionista é cristão, nem todo criacionista acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe uma corrente de pesquisadores que idealizaram o que eles chamam de criacionismo científico. Então, tem muitos pesquisadores, né, das mais diversas áreas do conhecimento que, nos seus estudos, eles chegam à conclusão e apontam para a existência de um ser inteligente que planejou, que arquitetou, um grande arquiteto do universo, que planejou e arquitetou toda a criação, inclusive a do ser humano, e que tudo isso funciona por causa dessa mente inteligente. Daí que chamam também a teoria do design inteligente. E nós, como cremos na palavra de Deus, nós como cristãos que cremos na Bíblia como a palavra de Deus, nós cremos que foi Deus quem criou o homem a partir da sua vontade soberana. Gênesis 1:26 já fala isso. Lá em Gênesis, no capítulo 2, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Já demonstra aí que o corpo do ser humano ele foi formado e criado a partir de matéria pré-existente aqui na terra. Então, o nosso corpo, se fizer uma análise química do nosso corpo, todos os elementos químicos que são encontrados no nosso corpo também são encontrados na Terra, em outros seres vivos, etc. Inclusive, alguns geneticistas dizem, mas muitos genes do ser humano são semelhantes aos genes de um cavalo, muitos genes do ser humano são semelhantes aos genes de uma planta de bananeira. É claro que se todos nós vivemos na mesma terra, debaixo do mesmo sol e da mesma chuva e no mesmo clima, etc., é claro que temos que ter semelhanças físicas em termos de corpo. Mas o homem, ele não é só corpo, ele é corpo, alma e espírito. Ele tem uma parte imaterial que Deus soprou nas narinas dele, que a Bíblia diz que chama de fôlego de vida. Fôlego de vida. Então, o homem, ele é especial, ele não pode ser considerado por nós cristãos como um mero animal racional, como a biologia e outras ciências colocam. O homem é a coroa da criação de Deus, ele foi criado por Deus e ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo após a queda, é verdade que essa imagem de Deus foi um pouco arranhada, ficou embaçada por causa da queda, por causa do pecado, mas lá em Gênesis mesmo, quando a Bíblia fala sobre a questão do homicídio, combatendo o homicídio, a Bíblia chama a atenção da dignidade da vida humana. Ele reclama que não pode matar ninguém porque o homem é a imagem de Deus. Inclusive, Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, ele fala que o homem é a imagem e a glória de Deus. Então, o homem, ele tem esse reflexo, ele reflete também essa imagem e essa glória divina. Então, pastor José Roberto, o homem só passou a ser humano, só passou a ser alma vivente. Essa expressão alma vivente pode
pode ser parafraseado aí no sentido de ser humano, ele passou a ser gente, passou a ser ser humano, após Deus soprar em suas narinas o fôlego de vida. Então ele não é uma alma que tem, o homem não é um espírito que tem uma alma que está dentro do corpo. O homem, ele é tudo junto, é a parte material e a parte imaterial. É importante a gente ressaltar, pastor Fábio, essa totalidade do ser humano, essa integralidade do ser humano, que é uma doutrina bastante nítida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essas doutrinas aí que tendem a dividir o ser humano e colocar em partes diluídas, elas não têm respaldo bíblico. Então, a gente reforça aqui a importância de perceber o ser humano como um todo. Estamos concluindo aqui o terceiro bloco, voltamos em seguida, fique conosco. Amém, estamos de volta com o programa EBD em Debate, programa que está estudando hoje a lição de número 1 deste novo trimestre da Escola Dominical, ano de 2020, ano novo, feliz ano novo para você que nos acompanha semanalmente aqui no programa EBD em Debate, e um feliz ano novo com muita Escola Bíblica Dominical, com muito estudo da Palavra de Deus, e já começamos aqui estudando a lição a respeito da criação do homem, a respeito da lição de número 1, Adão, o primeiro homem. A missão e a tarefa do homem, conforme o tópico 4 da nossa lição. O comentarista colocou aqui pelo menos 3 subtópicos em relação à missão e à tarefa do homem. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, propagar a espécie. E terceiro, governar e administrar o planeta. Nesse tópico 4.1, quando ele diz que uma das missões do homem é glorificar a Deus, é porque o homem, conforme a gente já leu aqui, em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem, ele reflete de certa forma, apesar do pecado, nós seres humanos vivemos em um mundo caído, em um mundo de pecado, todos nós somos pecadores por natureza, estamos nessa condição de pecado, e Adão não foi criado dessa forma, mas depois caiu no pecado, mas mesmo assim, tanto antes da queda mais ainda, e depois da queda ainda um pouco, refletimos a glória de Deus. Inclusive Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, ele diz: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Então ele declara que o homem é imagem e glória de Deus, porque alguns atributos de Deus ele comunica aos seres humanos também, ele reparte conosco. E esses atributos, evidentemente, ele compartilha, tanto com o homem quanto a mulher. Aquela ideia aqui com o ser humano. Então tem alguns atributos que são exclusivos de Deus, como a onipotência, onipresença, onisciência, etc. e outros. Mas tem alguns atributos de Deus que ele compartilha conosco, e ele se coloca como um exemplo para nós a seguir. Então, o amor, a justiça, a misericórdia, são características de Deus que tem na pessoa de Deus, o seu ápice, vamos dizer assim, e nós devemos também, assim como Deus é amor, nós também devemos amar. Assim como Deus tem compaixão, devemos também ter compaixão. Assim como Deus é um Deus de justiça, devemos também procurar ser pessoas justas, no sentido de praticar a justiça. Então, esses atributos de Deus, que chamamos de atributos comunicáveis de Deus, ou atributos que Deus reparte conosco, compartilha conosco, porque o ser humano, ele foi criado por Deus para glorificar Deus. E a gente vê que o homem,
ele cria muitas coisas. O homem, no seu dia a dia, na nossa vida aqui na Terra, tudo que a gente faz, é claro que a gente coloca as digitais do pecado, tudo que o ser humano faz é falho, tem as suas fraquezas, mas também tudo aquilo que o homem faz, ele também revela a sua condição de imagem e semelhança de Deus. A gente também revela graça, através das ações humanas. A gente vive nessa situação, porque a gente, mesmo na condição de pecado, ainda somos imagem e semelhança de Deus. Então, ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, é interessante, pastor Zé Roberto, o ser humano é uma criatura tão especial de Deus, que o próprio Deus também resolveu ser humano. Na pessoa de Jesus, o próprio Deus resolveu ser humano. Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem, e ele gostava muito. Jesus, nos evangelhos, ele em algumas situações se colocava como filho de Deus, como divino, mas o título que mais Jesus gostava de usar, parece, eu não fiz as contas e as estatísticas, mas parece que era filho do homem. Ele gostava muito de se referir a ele mesmo como filho do homem. Isso mesmo, na expressão joanina, né? O verbo se fez carne, né? O logos se fez carne. Então, é uma demonstração de que o fato de Deus se tornar homem também é uma demonstração da dignidade da pessoa humana, e isso dá um caráter de destaque. O comentarista é muito feliz ao dizer que o ser humano é obra-prima da criação divina, e isso independentemente da pessoa ser de qualquer região do mundo, da cor da sua pele, né, da sua intelectualidade ou falta dela. Então isso dá uma dignidade inerente ao ser humano que nós, os cristãos, devemos defender sempre. Então, além de glorificar a Deus através do nosso corpo, alma, espírito, né, nós vamos estudar mais adiante, Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício, o nosso ser como sacrifício agradável a Deus. Devemos viver para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos devemos fazer para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, diz Paulo aos crentes de Corinto. Também nós devemos viver para propagar a espécie, né? Nós vamos ter uma lição neste trimestre só sobre a questão da sexualidade humana, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, também domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aí também a missão do ser humano da multiplicação, da propagação da espécie, né? E aí nós vamos estudar essa questão da sexualidade, qual o papel da sexualidade na constituição humana. Algumas pessoas supervalorizam o sexo, restringem a condição humana à sexualidade, e a visão bíblica é uma visão muito mais ampla. Nós vamos ver que tem uma lição sobre a questão da família, a importância do laço matrimonial, do laço conjugal. O comentarista destaca aqui que a família, enquanto núcleo, né, enquanto proposta, instituição divina no próprio ato da criação, e a questão da propagação da espécie, com cuidado de não apenas reduzir o ser humano a questão do sexo, como tem feito a nossa sociedade hoje tão erotizada. Mas nós vamos deixar para falar disso na lição mais específica adiante. E também a questão, pastor Fábio, de governar e administrar o planeta. É preciso que se tenha um certo cuidado. Eu tenho sempre muito cuidado quando a gente lê esse versículo, inclusive algumas traduções dizem: olha, você está responsável agora de sujeitar a terra, né? Então esse relacionamento com o meio ambiente, que nós precisamos ter cuidado, né, sobre como lidar com essa situação. É verdade, um versículo-chave muito importante para o entendimento dessa missão do homem é Gênesis 2:15,
quando ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a gente observa cuidar e cultivar, né? Isso é importante, pastor Zé Roberto, porque essa ideia de cultivar transmite aquela noção, aquela ideia de exploração dos recursos naturais, viver na terra. Os recursos, a terra foi criada por Deus com uma certa capacidade, vamos dizer assim, de suportar os impactos ambientais do homem até um determinado limite. Assim como a mola de um carro, o amortecedor de um carro foi projetado para aguentar um certo impacto. Agora, quando o impacto é superior, é maior do que o normal, aí causa estrago na peça. Então, o ser humano, ele tem que ter cuidado. Deus deu autoridade, permissão para ele explorar os recursos naturais, para cultivar o jardim, mas também para guardá-lo, para cuidá-lo, para cuidar dele. Então, quem cuida, conserva. Cuidar é conservar, é preservar, por dois motivos. Uma, preservar em respeito a uma obra de Deus, porque a natureza é uma criação de Deus, e cuidar também, pensando também na nossa sobrevivência em longo prazo. Isso mesmo. E ter o cuidado, tem uma expressão que é muito utilizada pelos ambientalistas, que é desenvolvimento sustentável, ou seja, não ser contra o desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento seja responsável e que considere também o meio ambiente, até porque é a nossa casa e é onde nós habitamos. Bem, essa foi apenas a primeira lição do nosso trimestre. O debate continua na Escola Bíblica Dominical, lá na sua congregação, na sua igreja. Convidamos você para participar da Escola Dominical ao longo não apenas deste trimestre, mas de todo o ano de 2020. Concluímos aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa.